Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada em algumas ideias bem interessantes do livro Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual, da Ingedora Koch e da Wanda Maria Elias. Temos aqui uns trechos que selecionamos. A nossa ideia aqui é explorar um pouco como a escrita funciona de verdade, sabe? Sair daquela visão de que é só aplicar regrinha. As autoras, elas veem a escrita como tipo uma atividade que puxa um monte de coisa junta. O que a gente sabe da língua, do mundo, de outros textos, até da situação de comunicação. É bem mais complexo, né? Exatamente. É uma visão muito mais dinâmica. E um ponto que eu acho fundamental que elas trazem logo de cara é que fala e escrita não são, assim, mundos opostos, totalmente separados. Ah, interessante isso. Não são opostos. Não. Elas propõem pensar como duas modalidades da língua que ficam, assim, numa espécie de contínuo, uma linha contínua. Um contínuo. Quer dizer, tem gradações, não é só ou fala ou escrita. Isso mesmo. Claro que a gente pode ver tendências, né? A fala muitas vezes está mais ligada ali no contexto do momento, é menos planejada, às vezes mais solta, fragmentada. Uhum. A escrita, por outro lado, tende a ser mais planejada, a gente pode voltar, revisar. Ela busca ser mais independente do contexto imediato. Mas, pensa num áudio de WhatsApp, por exemplo. Verdade. Mistura coisa da fala, tipo a informalidade, a rapidez, mas fica registrado como escrita, né? Ou então uma palestra super ensaiada, que quase parece um texto lido. Fica ali no meio do caminho. Faz muito sentido. E essa história do planejamento, da dependência do contexto, isso me puxa para outro ponto que elas batem bastante. O que é contexto, afinal? Não é só o lugar onde a gente está, né? De jeito nenhum. O contexto para elas é, nossa, muito mais amplo. Inclui o que elas chamam de contexto sociocognitivo, que é basicamente todo o nosso conhecimento de mundo acumulado, sabe? Conhecimento de mundo. Tipo o quê? Tipo as nossas crenças, os valores que a gente compartilha, ou pelo menos acha que compartilha com quem está interagindo. É saber, por exemplo, como falar no e-mail para o chefe e como falar com um amigo no Zap. Uhum, entendi. Esse conhecimento prévio é que permite a gente produzir um texto que faça sentido e interpretar o texto do outro. É fundamental. E essa bagagem toda que a gente carrega, então, ela conecta com outra ideia que eu achei, assim, muito forte no livro. A intertextualidade. Aquela noção de que nenhum texto nasce do nada, certo? Exatamente, essa é a chave. Todo texto, sem exceção, está conversando com outros textos que já existem. Conversando como? Tipo citações? Pode ser explícito, sim, como uma citação direta, com aspas e tudo, mas muitas vezes é implícito, sabe? Uma alusão, uma paródia, um jeito de dizer que ecoa outro discurso. Ah, entendi. Como numa crítica de filme que fala do filme, mas também lembra outros filmes do diretor ou outras críticas. Perfeito exemplo. A crítica dialoga com o filme, óbvio, mas também com todo esse universo em volta. O gênero, a obra do diretor, o que já foi dito sobre o filme. Perceber essas conexões, essas vozes todas, é parte de ler bem. E essa rede toda de textos se falando, imagino que seja aí que a gente constrói o sentido, a coerência de um texto, não é? Sem dúvida. A intertextualidade é uma das bases da coerência, porque a coerência não está só nas palavras bonitinhas conectadas, na frase. Não é só a superfície. Não. Onde ela está, então? Ela acontece na nossa cabeça, na verdade. É o resultado da interação entre o texto, quem está lendo ou escrevendo, e todo esse mundo de conhecimentos e outros textos que a gente ativa. Lembra da metáfora do iceberg? Lembra, elas usam essa metáfora. Pois é. O que está escrito, o explícito, é só a pontinha do iceberg. A maior parte do significado está ali, submersa, no implícito, naquilo que a gente entende sem precisar estar dito com todas as letras, baseado nesse contexto e nas nossas experiências. Uau! Então, assim, juntando tudo isso, o que essa visão mais complexa da leitura e da escrita quer dizer para a gente na prática? Que não adianta só decorar regra e vocabulário. Exato! Quer dizer que ler e escrever são, na verdade, atividades sociais e cognitivas também, claro, muito sofisticadas. Sociais e cognitivas. Isso!
A gente está o tempo todo interpretando intenções, fazendo inferências, adivinhando o que o outro quis dizer, negociando sentidos, buscando na memória, usando o nosso conhecimento de mundo. É um processo ativo, sabe? De construir significado. Não é só decodificar letra ou codificar a ideia. Entendi. Então, se a gente encara leitura e a escrita desse jeito, como processos dinâmicos, interativos, que dependem do contexto e dessa conversa toda entre textos, isso pode mudar bastante a nossa relação com a linguagem, né? Com certeza, muda tudo. A gente para de ver como uma tarefa meio mecânica, sabe? E começa a ver como um jeito de participar do mundo, de construir conhecimento junto, de interagir mesmo com as pessoas. Muito bom. Bom, para a gente ir pensando então, fica talvez uma reflexão final. Se todo texto é mesmo esse mosaico, como as autoras falam, né, feito com pedacinhos de outros textos e de conhecimentos que circulam por aí, como é que a gente pode ficar mais ligado, mais consciente dessa rede toda de vozes e de sentidos que não estão sempre na superfície quando a gente lê e escreve no dia a dia? Como usar essa consciência para se comunicar melhor de forma mais rica?